E agora a gente fala sobre vacinação contra a gripe. O médico infectologista e acupunturista do Colégio Médico Brasileiro de Acupuntura, Marcelo Neubauer, é o nosso convidado, conversa ao vivo com a gente aqui, com a ajuda da tecnologia. Marcelo, vamos começar reforçando então a importância da vacina da gripe. Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, muito obrigado pela oportunidade de trazer esses esclarecimentos para o seu público. Bem, a vacina da gripe, ela é uma vacina que ela protege contra 3 cepas do vírus influenza, que é o vírus causador da gripe. O vírus influenza, ele é extremamente mutagênico, tanto quanto o vírus da Covid. Ou diria talvez até mais. E todos os anos é feita uma nova vacina, porque com as cepas mais comuns esperadas para aquele ano. Se nós não tomarmos a vacina num determinado ano, nós podemos voltar a ser suscetíveis a esse vírus. E a gripe, ela é uma doença extremamente grave, sobretudo nas populações de risco. Os idosos, as gestantes, as crianças pequenas. Então, o fato das pessoas não estarem se vacinando, eu estou acompanhando esses números, me deixa muito preocupado. A gripe, ela pode evoluir para casos mais graves? Pode, inclusive, matar. Quais são as doenças comuns aí que podem aparecer através de uma gripe mal curada? Perdão, na verdade, a gripe em si, ela não precisa ocasionar novas doenças, porque a gripe ela pode levar a um quadro de insuficiência respiratória grave, com necessidade de internação em unidade de terapia intensiva, com necessidade de ventilação mecânica, intubação. E aí um paciente nessas condições, ele está mais suscetível, principalmente a adquirir outras infecções, principalmente infecções hospitalares, infecções relacionadas à própria ventilação mecânica, que podem tornar o quadro bastante grave. Doutor, a OMS decretou o fim da emergência de saúde global da Covid-19. Isso não significa que a gente pode baixar a guarda. Exatamente. O que acontece, na verdade, a OMS ela decretou o fim do período pandêmico. Quer dizer, hoje a Covid-19 ela já não está pipocando, como ela pipocava até então, em praticamente o mundo inteiro. O número de casos reduziu e ela está encaminhando-se para uma fase endêmica. Como hoje em dia a gripe, que a gripe para nós é uma doença endêmica, quer dizer, a gente sempre tem uma certa quantidade de casos estáveis por ano, é o que deve acontecer com a Covid, e eventualmente num ano ou outro a gente faz um pico de casos. Doutor, por isso a importância da vacinação. Sim, a gente tem falado muito sobre fake news, né? A gente tem acompanhado aí todo o processo da PL. A vacina, né? Movimento antivacina, por exemplo, tudo isso acaba prejudicando. O senhor falou dos números, de que as pessoas não estão se vacinando. Tudo isso ainda é um problema para a sociedade? É um problema para a sociedade e não é um problema recente. Eu acho que o movimento antivacina existe desde que vacina existe. Essa é que é a verdade. São pessoas realmente muito ignorantes, muito despreparadas ou mal intencionadas, que ficam espalhando notícias ruins, dizendo que as vacinas não funcionam, dizendo que as vacinas são perigosas. E nenhuma autoridade sanitária do mundo, estamos falando da autoridade sanitária europeia, da autoridade sanitária americana, da própria Anvisa, jamais liberariam qualquer medicamento que fosse, seja uma vacina ou não, se ele não fosse seguro e eficaz. A gente sabe que os pais são responsáveis em manterem a caderneta das crianças em dia, né? Caderneta de vacinação. A falta de vacina pode influenciar em quais problemas aí para o futuro, inclusive dos pequenos? Olha, a Organização Mundial da Saúde ela já decretou que a poliomielite, a paralisia infantil, elas correm o risco de retornar ao Brasil, porque nós tivemos uma perda da cobertura dessa vacina, que é uma vacina tão importante, que conseguiu erradicar a doença do país desde a década de 80. Além disso, casos de tétano estão voltando a aumentar, principalmente nas pessoas idosas, porque vacina de tétano é uma vacina que tem que ser tomada de 10 em 10 anos a vida inteira. O risco de rubéola congênita aumenta também, porque as meninas não estão sendo vacinadas. Estamos tendo um grande desperdício de vacinas de HPV,
que estão sendo desperdiçadas, estão sendo perdidas para o que venceram, porque os pais não levam as meninas e os meninos para se vacinarem na adolescência. Então é assim, eu vejo com muita preocupação, porque uma vez que eu perco a cobertura vacinal, o nosso sistema imunológico ele vai se desacostumando com aquela doença, e aí você pode se tornar novamente suscetível àquela doença. A grande maioria das vacinas, elas têm um prazo de validade e por isso elas precisam ser repetidas periodicamente. Dr. Marcelo Neubauer, muito obrigada pela sua presença aqui no DT1 com informações tão importantes sobre a vacinação. Tenha uma ótima tarde. Muito obrigado e um ótimo final de semana para todos. Bom, a gente segue falando sobre